Pessoal, hoje eu quero falar sobre um problema sério de saúde que acomete em torno de 10% das mulheres. Isso é muito significativo, então tem que ser falado mais, às vezes tem demora no diagnóstico. É um assunto que muita gente pede aqui e a gente vê com recorrência as dúvidas, então eu quis gravar um vídeo explicando muito mais a parte prática, né, sobre isso, mas a gente já fez uma revisão bem detalhada, bem completa, baseada em vários artigos científicos, e eu vou deixar o link de novo aqui para vocês, até já tinha colocado, para falar então sobre endometriose, sobre mioma, sobre adenomiose, a deficiência de progesterona relacionado a isso, ou predominância de estrógenos, né, xenoestrógenos. Então eu quero abordar um pouquinho isso tudo, que acomete então muitas mulheres, e eu quero falar aqui nesse vídeo bem a prática, sabe? Do que a gente vê, né? Então por isso a gente fez esse artigo, tá toda a teoria lá, baseada em estudos científicos, e na prática, como resolver, o que é, como que eu posso tratar isso, né? E aí eu sei que com a prática clínica que a gente vai tendo, eu consigo sim ajudar várias mulheres a ter um diagnóstico precoce e também atuar de uma maneira precoce para que isso não piore. Então fiquem até o final do vídeo que eu vou dar toda a parte assim prática do que fazer, o que está tendo resultado, tá? Isso é muito importante, né? Então a endometriose, de uma maneira simples, assim, resumida, vai estar bem completinho lá no artigo, mas hoje a maioria dos casos que eles vinculam é pela menstruação retrógrada, né? Então você tem um fluxo onde descama o endométrio no período menstrual e ele né, desce no canal vaginal. Quando isso volta, e isso acontece em torno de 90% das mulheres, essa retrógrada, isso vai para as outras cavidades. E aí depois esse tecido lá cresce como se fosse um endométrio. Então quando a gente tem estrogênio, ele aumenta a espessura do endométrio, e isso fisiologicamente seria para a gente engravidar, né? Então você vai aumentando, espessando a camadinha do útero, e depois entra a progesterona e segura essa camada do útero para fixar então ali o feto, né? Mas quando então volta esse sangue, e aí em torno de 10% das mulheres pode acontecer de crescer esse tecido fora da cavidade uterina, e aí é o problema, né? É o grande problema da endometriose. Então, ele vai também crescer ali e pode ter sangramentos internos. Então, não tem, né? Não sai pelo canal vaginal como seria no período menstrual. E isso dá dor, né? Dá muita dor na mulher, dá cólica. Pode dar sangramentos, às vezes o sangramento não sai também, fica lá e fica piorando o quadro, né? Inflamatório. Então, a endometriose também é uma doença inflamatória. Já o mioma, ele é um tumor benigno que cresce dentro da cavidade uterina, mas os dois, eles praticamente são o mesmo motivo, né? Que é, então, esse crescimento desse tecido. E por que cresce? Por que algumas pessoas têm e outras não? Né? Então, aí também entra estilo de vida, entra um processo inflamatório e, principalmente, deficiência, né, ou desequilíbrio hormonal. Então, algumas mulheres vão produzir mais progesterona, protegendo, né, ou evitando que isso aconteça, e outras não. Então, gente, para quem já tem, o que faz? Primeiro, os sinais clássicos, né? Aquela dor na menstruação, mais TPM, cólicas, fluxo aumentado, é bem característico, né? Ou a ausência, às vezes, de fluxo, mais dor. Então, não é normal a gente menstruar sentindo dor, né? A gente deveria passar um período menstrual sem perceber, né? Então, isso é o normal. Então, se você tem dor, preste atenção nos primeiros sinais, porque você consegue evitar que isso piore, né? Então, não é para ter dor, não é para ter cólica, muito sangramento com coágulos, né? Então, preste atenção nisso e procure já ajuda, né? Então, aqui essas informações já é um tipo de ajuda. E o que fazer, então, nesse caso, né? Gente, é muito importante a parte da dieta, do estilo de vida, conta muito também, né? Então, não se inflamar. Quanto mais inflamado o organismo está, pior é o quadro. Então, evitar, sim, glúten, evitar açúcar, né? Lactose, derivados da caseína, coisas que tenham caseína também, que são muito inflamatórios,
né? Isso pode piorar o quadro. Também lembrar que isso é uma causa grande também de infertilidade, né? Então a pessoa não consegue ter um fluxo, um ciclo menstrual certinho, então, porque também pode vir fora do período, né, menstrual, esses sangramentos, então isso interfere sim na fertilidade. E como é que se pode tratar isso? Então, além da dieta que eu falei, sim, tem que se fazer a reposição de progesterona. Não tem como a gente pensar em tratar endometriose, mioma ou adenomiose sem pensar que a pessoa está com deficiência de progesterona. Talvez por isso só se instalou o quadro, né? Então, colocar a progesterona, e aí já vem a pergunta, mas qual via que eu vou usar? A transdérmica, a sublingual, vaginal ou oral, né? Qual que é? Gente, assim, eu acompanho muitos casos aqui com os prescritores, né, nos nossos encontros e sempre. A gente já discutiu sobre isso. E há pacientes que respondem melhor ao transdérmico, há outros que respondem melhor ao sublingual. Agora, eu vou prestar atenção aqui, no caso para vocês, sobre a oral. A progesterona via oral, de novo falando, ela se quebra em outros metabólicos que vão fazer outra ação, ajudam mais no sono, tá? No sistema nervoso central e tal. E acaba ficando pouca progesterona a nível plasmático. Então, é uma pessoa que às vezes tem que usar outras vias. Se tá usando uma via, tô usando a oral e não tá dando certo, ainda continuo com sintomas, muda a via, né? Temos pacientes que trataram endometriose grave só com a transdérmica. Também existem vários tipos de endometriose, vocês vão ver nesse artigo, né? Ele pode crescer em vários lugares e aí cada um tem um nome para essa endometriose. Então tem uma que é pior do que a outra. Então tem paciente que se deu muito bem com a via só transdérmica. Atinge níveis sanguíneos, plasmáticos e dentro da célula ali ótimos e que tratou. Então a via vai ser muito da clínica como é que está respondendo, né? Podendo ser qualquer uma dessas. E evitar estrógenos, né? Então é um período que a gente não entra com estradiol. Agora, xenoestrógenos, é muito difícil a gente não estar em contato, né? Onde são os xenoestrógenos são os disruptores endócrinos, então deixam um lixo circulante, né, metabólico de estradiol circulante, onde a gente não consegue fazer eliminação. Por exemplo, no intestino, a gente está no intestino 100%, no fígado 100%, né, que tem o estreboloma, que é próprio para metabolizar os estrógenos, os xenoestrógenos, a gente não consegue fazer mais isso. Então, tem ajudas que vêm para fazer essa limpeza dos estrógenos, né? Que estão, por exemplo, os xenoestrógenos, gente, no produto de limpeza, cosméticos, né? Shampoo, os microplásticos. Então, isso tudo são disruptores endócrinos e atrapalham a função da progesterona. Então, por mais que você esteja produzindo progesterona, ainda é pouco, porque a gente tem isso tudo de contaminante, né? E lembrando que a progesterona a gente produz no ovário, já os estrógenos, o estradiol a gente produz além do ovário, mas a adrenal continua produzindo e o tecido adiposo. Então fica um vício ali, né? O tecido adiposo produz estrógenos e os estrógenos produzem mais tecido adiposo. Então tem que fazer a limpeza disso tudo, cuidando da alimentação, colocando progesterona, e tem também auxílios, por exemplo, o diindol e o metano, com D-glucarato, por exemplo, que fazem também essa limpeza dos estrógenos, fazem a gente eliminar esse lixo que fica circulante, e com isso a progesterona vai atuar mais. Então, além de a gente ter pouco progesterona, a gente tem uma dificuldade da ligação dela. Por isso que tem que repor ela, mas também pensar em limpar isso tudo. Quem mais que faz essa limpeza dos estrógenos, esses cheiros estrógenos? O iodo, muito importante. Mas aí vem um detalhe bem crucial também, que geralmente essas mulheres de endometriose, mioma, elas têm baixa ferritina. E baixa ferritina a gente é contraindicação para fazer iodo. Então você tem que primeiro ir na causa do problema, às vezes tem que entrar, o que na prática se faria? Entraria com progesterona, sem sombra de dúvida, diz para a pessoa cuidar do estilo de vida, né? Então, cuidar com o que está comendo, com o que está fazendo atividade física também, é importante, ajuda, né? O emocional, gente, demais. Por quê? E aí é fisiológico mesmo, você vai ver lá a cascata, né, que começa com o pai dos hormônios, o colesterol, aí vem a pregnenolona, depois vem progesterona. Essa progesterona, ela tem uma via direta com o cortisol. Então, gente, a gente precisa, a mesma via que vai fazer progesterona, vai fazer cortisol. Se é uma pessoa mais estressada, que o cortisol está mais elevado, o corpo não vai fazer progesterona.
que vai faltar lá para esse tratamento da endometriose. Então, pessoas que têm estresse muito alto também tem que cuidar disso, fazer um gerenciamento de estresse, porque senão o corpo entre sobreviver, né, ou pensar na parte ali do endométrio, vai escolher sobreviver e vai faltar progesterona. Então, cortisol e progesterona, lembrem dessa ligação que é muito importante também. Por isso que a gente está sempre em deficiência de progesterona. Sempre vai ter deficiência de progesterona quem não tiver repondo, por causa de tudo aí desse meio que a gente vive, né? Então, cuidar então com o iodo, voltando na questão ali da ferritina, que geralmente tem baixa, repõe esse ferro, tem o ferro sublingual, mas vê a causa disso, né? Controla o estresse, vê a causa que está faltando esse ferro, se é a questão realmente da endometriose, do mioma que tem fluxo sanguíneo, geralmente vai precisar repor ferro, vai precisar repor também cobre, muito importante essa ligação do cobre com o ferro, né? E usou ferro, também usa vitamina C, então o cobre é muito importante para liberar esse ferro para o tecido, para o sangue, né? Senão ele fica preso nas células e não vai para a corrente sanguínea, então precisa cobre. E aí acerta isso e depois entra com o iodo quando tiver apto a entrar, porque o iodo vai ser fundamental para a limpeza desses estrógenos também. Geralmente as pessoas que começam a repor iodo começam a otimizar os hormônios, começam a ter que diminuir a dosagem da reposição hormonal, tá? Então, tão importante que ele é, né? Eu já fiz vídeo sobre iodo e é sempre muito interessante estar revendo, tá? Então, são esses os passos, passo a passo que você vai fazer para tratamento. Jamais que um tratamento para endometriose e mioma vai ser tomar um anticoncepcional, sabe? Esse que não é uma progesterona, é uma progestina, né? Um progestágeno, é diferente de ser usado o bioidêntico do que aquele que eles geralmente oferecem, que tem na farmácia, que vai só tapar o sol com a peneira, vai mascarar um período, porque o anticoncepcional, ele vai deixar o ovário paradinho, a mulher não vai ovular, também não vai ter progesterona e você nunca vai na causa do problema. Parece que de início ele resolve, mas depois piora, e porque você não está tratando, você está tentando só amenizar. E o tratamento é usar uma progesterona, sim, bioidêntica, né? Ver a questão do iodo, ver o DIN, que pode ser colocado para limpeza desses estrógenos e xenoestrógenos, e cuidar também da questão do estresse, né, a questão do cortisol em relação à progesterona, mas vai ser inevitável fazer essa reposição de progesterona em uma dessas vias que eu citei, dependendo do caso. Outra dúvida que sempre vem é, o meu prescritor lá, meu doutor passou DEA, aí eu vi nas redes sociais o outro falando que não se usa DEA em caso de endometriose, mioma. Gente, mais uma vez, consenso, e cada caso é um caso. A gente também discutindo com os prescritores, sim, a testosterona se converte também por uma via estradiol, não é tanto, mas converte, pode piorar dependendo da dose, o quadro da endometriose, então não se coloca normalmente de início. E o DEA, né, o DHEA lá, em dose baixa, gente, teve paciente que recuperou muito bem também da endometriose. Então não é, o DEA também converte estradiol, é um absurdo para SA. Não. Teve gente que teve resolvido o problema quando se colocou o DEA e para aquela pessoa foi muito bem-vindo, porque ele faz uma limpeza também desses excessos de andrógenos, então ele melhora também a sensibilidade dos receptores. Então teve pessoas que se deram muito bem. Eu coloquei o DEA e me sinto mal, tenho mais sangramento, tenho dor de cabeça, que seja. Então não toma. É consenso, assim, também de bom senso, né, de você ver se tô tomando um negócio que tá me fazendo mal ou piorou meu sangramento, lógico, para. Mas teve gente que se deu bem, outros não. Então, mais uma vez, não gosto desse negócio de extremismo, dizer, não se faz assim porque é um absurdo, porque se converte. Teoria é uma coisa e na prática a gente acaba vendo outras e também veio ajudar, tá? Então, foi o que eu quis, assim, tentar colocar aqui de uma maneira prática, tentando lembrar as dúvidas que chegam até mim. E procure um bom profissional também para fazer um acompanhamento que tem cura sim e consegue resolver bem e ter qualidade de vida, né? Principalmente isso. Então, algumas coisas a gente tem, né? Como o DIN, é tranquilo, a gente tem no nosso site também. Acesse nosso site ali, loja.nanolive.com.br, ou entre também em contato com o nosso saque, que a gente vai deixar o número aqui, se quiser mais alguma informação, tá bom?